E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus e esse é mais um vídeo para o meu curso Além da Interpretação. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, pode se inscrevendo aqui no canal, curtindo o vídeo. Vá maratonando nos vídeos aqui do meu canal do curso Além da Interpretação, que você vai aprender tudo sobre redação. O canal é incrível, acredito que você vai gostar bastante. Seja muito bem-vindo. Bom pessoal, hoje eu vou falar sobre a competência 2 da redação do Enem. É uma das competências que eu posso dizer assim, que ela é mais fácil de ser fechada. É uma competência que não exige tanto do aluno assim, um conhecimento muito maior assim para fechar essa competência. É uma competência que eu recomendo que você vai fechar ela bem facinho. E sem mais delongas, vamos logo para o vídeo. Bom, a competência 2, ela vai observar basicamente a compreensão da proposta de intervenção da redação. Se você tem aquela compreensão da proposta de redação, por exemplo, se o tema for o estigma associado às doenças mentais, e você falar só sobre as doenças mentais, você vai estar tangenciando ao tema. Por quê? Porque a competência 2 vai exigir que você coloque todas as palavras do texto, do tema, na sua redação. Se você não colocar, você vai perder pontos. Também vai olhar o conceito, você precisa aplicar o conceito de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. O que é isso? Aplicar o conceito de várias áreas de conhecimento. É basicamente você saber utilizar os repertórios socioculturais. Aqui entram os livros que você pode citar, citação filosófica ou de um sociólogo, fazer uma alusão histórica, pode citar um livro, uma série, um filme, uma música, qualquer coisa que seja legítimo, que exista na vida real, você pode utilizar lá para comprovar o seu ponto de vista. Dentro dos limites, aqui fala dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo. O que quer dizer isso? Quer dizer que você precisa escrever dentro de uma modalidade de redação, de um texto dissertativo argumentativo. E como é essa modalidade? É ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Tendo essas três partes, o seu texto está demonstrando que está escrito de uma forma de redação. Então você já vai ganhar pontos na competência 2. A primeira coisa que é mais apontada, né, primeiramente, que eu tenho que falar para vocês três coisas importantes, mas a primeira é lembrar de apresentar o tema. Por quê? De apresentar o tema. Por que lembrar de apresentar o tema? Por conta que o corretor, ele não sabe qual é a redação qual é o tema da redação que você está escrevendo. Ou pelo menos ele não deveria saber. Ele só vai descobrir quando ler a redação do Enem. Então faz de conta, ele vai ler a sua redação. E se o tema estiver explícito lá para ele ler, ele vai conseguir entender o que você está falando. Mas se não tiver, ele não vai conseguir entender. Se você tem dúvida nessa parte aqui de colocar o nome, não sabe como apresentar o tema, tem vídeo meu aqui no YouTube, o vídeo falando sobre a introdução, que eu falo lá bem direitinho como apresentar o tema da redação do Enem. Porque o recomendado é que você já apresente o segundo período da introdução, porque já deixa claro para o leitor qual é o tema que você vai falar na sua redação. Em segundo lugar, você tem que, muito importante nessa competência 2, apresentar as palavras do tema, sempre apresentar as palavras do tema. Porque quando você apresenta mais palavras do tema durante a sua redação, o corretor vai entender que você entendeu o tema e que você está falando sobre o tema na sua redação. Mas aqui é muito importante também substituir essas palavras do tema por sinônimos, hiperônimos ou hipônimos, para não deixar as palavras do tema tão repetitivas no texto, porque senão vai perder pontos também. Outra coisa que é avaliado, como já tinha falado, é se o seu texto vai estar na modalidade dissertativa argumentativa. Isso é, tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Tem que ter esses três parágrafos no seu texto. Um de introdução, de desenvolvimento e um de conclusão. Agora vamos para o terceiro quesito mais bem avaliado, que é a utilização de repertórios. Bom, como eu falei, a competência 2 não vai ser só observar isso que eu falei, né? A compreensão da tipologia textual, que é o dissertativo argumentativo, e a compreensão do tema. Não vai observar só isso, mas também se o aluno sabe utilizar repertórios, ou seja, conhecimento de outra área, para embasar a sua opinião, o seu ponto de vista lá na redação. O obrigatório, de acordo com a cartilha do INEP, eu vou deixar aqui embaixo o material do corretor para vocês assistirem. Tá passando um carro de som aqui. Deixa ele passar que eu continuo o vídeo. Passou. Continuando, eu vou deixar aqui o material do corretor,
tudo isso que eu estou explicando para você, eu estou tirando de lá, que é a cartilha do Enem, que ele liberou para que os participantes tivessem esse conhecimento sobre como é feita essa correção da redação. Por isso que, se você quiser assistir, eu vou ler esse material do corretor, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para vocês baixarem esse material. Então, é muito importante você utilizar repertórios, mas lá no material do corretor ele diz que é só obrigatório você utilizar um repertório. Matheus, se eu utilizar só um repertório, eu posso garantir 200 pontos da competência 2? Pode sim, você com certeza pode garantir 200 pontos da competência 2, mas é bem mais difícil. Por isso que eu recomendo que você utilize 3 repertórios socioculturais. Um na introdução, outro no desenvolvimento 1 e outro no desenvolvimento 2. Porque a chance de você conseguir 200 pontos da competência 2 vai ser bem maior. Então, outra coisa que vai ser avaliado é se esse repertório, a primeira coisa que vai ser avaliado dos repertórios é se o repertório ele é legítimo. O que é o repertório legítimo? É um repertório que você pode comprovar ele cientificamente. Por exemplo, você vai citar lá um livro. Esse livro tem que existir de verdade. Quando ele for pesquisar, ele citou o livro, por exemplo, de Dom Quixote. Quando for pesquisar esse livro, tem que existir lá esse livro. Porque se não existir, é uma coisa que você utilizou que não é legítimo, ou seja, não existe de verdade. Outra coisa que o repertório precisa ser é pertinente. A questão de pertinência trata-se da associação do repertório legitimado ao menos a um dos elementos do tema. O que é que quer dizer isso? O seu repertório ele tem que estar ligado a uma das palavras do tema. Por exemplo, eu vou citar uma alusão histórica que fala sobre a violência e o tema tem a ver com a violência. Então, esse repertório ele é pertinente porque falava sobre a violência e o tema estava relacionado ao eixo violência. Então, há uma pertinência nesse tema, nesse repertório que você utilizou. Essa associação pode se dar por sinônimos, hiperônimos ou hipônimos. O que quer dizer isso? Por exemplo, talvez não esteja tão explícito esse repertório falando sobre a violência, mas talvez esteja falando sobre fúria, que é um sinônimo de violência. Um hiperônimo é uma palavra que é utilizada no modo geral, por exemplo. Sabe que existe diversos tipos de violência. Violência verbal, violência psicológica, violência física. Então, se você falar sobre violência, está falando no geral, então é um hiperônimo. Um hipônimo já é uma coisa específica. Por exemplo, vou falar, esse repertório tem a ver com a violência física. Então, você está utilizando um hipônimo, uma coisa específica utilizando no seu repertório. Então, é bom saber disso. Essas 3 questões da pertinência que também pode acontecer, tanto por ser sinônimo, hiperônimo e hipônimo. Eles ainda podem ser pertinentes. E a terceira coisa que esse repertório precisa ser, ele precisa estar com uso produtivo. O que quer dizer isso? O uso produtivo ocorre quando o participante vincula esse repertório à discussão proposta, ainda que de forma pontual. Ou seja, não basta só trazer um repertório para que ele esteja pertinente. Porque além dele ser legítimo, existir de verdade, ele precisa ser pertinente, ou seja, estar relacionado ao tema, a uma das palavras do tema. E além disso, ele precisa ter o uso produtivo. O que é esse uso produtivo? É você utilizar esse repertório pertinente ao seu ponto de vista. Ou seja, eu vou citar que, por exemplo, um filósofo diz que a violência acontece quando não existe o diálogo, por exemplo. Então, isso é o que o filósofo diz. Aí, em seguida, eu trago na minha argumentação, falando ou contrapondo a ideia desse filósofo. Então, é fazer esse uso produtivo. É utilizar o repertório e, além de utilizar o repertório, utilizar ele na sua argumentação. Embasar para deixar esse argumento mais produtivo na sua redação. Pode ser que você possa utilizar... Pode ser qualquer coisa para embasar o seu repertório. Pode ser um dado estatístico, uma argumentação por meio de filósofos e sociólogos. Pode ser um filme. Todo tipo de repertório dá para embasar e fazer uso produtivo na sua argumentação. Agora eu vou para os níveis de competência. Os níveis de competência 2, ela é basicamente dividida em 5 níveis. O nível 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. O nível 1 equivale a 40 pontos. Aqui o participante tangencia o tema, ou seja, como eu tinha falado anteriormente, se o tema é o estigma associado às doenças mentais e você falar só sobre as doenças mentais, você tangenciou o tema, ficando no nível 1 da competência 2 de redação, apenas com 40 pontos. O nível 2
Aqui você já faz a abordagem completa ao tema, com 3 partes do texto, ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. 2 delas têm que ser embrionárias, com 2 delas sendo embrionárias. O que é, Matheus, partes do texto embrionárias? É aquela parte que você não desenvolve muito bem as ideias. Solta lá, por exemplo, escreve 2 linhas num parágrafo. Então, isso ficou uma coisa embrionária. E tem uma conclusão finalizada por fase incompleta. Isso é uma parte muito importante, pessoal. Lá na conclusão, se você não der para escrever totalmente aquela última linha lá da conclusão, a sua última linha da redação, se você não der para escrever tudo e você deixa, por exemplo, eu escrevi fora da linha, então você vai ficar no nível 2 da competência 2, que equivale a 80 pontos. Por isso que é muito importante se atentar a esses erros. E também texto com muitos pontos dos textos motivadores. O que quer dizer isso? Se você escreve, por exemplo, 8 linhas do texto motivador, é óbvio que o seu texto vai perder ponto, porque você não tem argumentação, você está tirando todas as suas ideias do texto motivador. Então fica no nível 2 da competência 2, com 80 pontos. Agora o que diz o nível 3 da competência 2, que o nível 3 equivale a 120 pontos. O nível 3 você faz a abordagem completa ao tema, porém com 3 partes do texto, com uma delas sendo embrionária, ou seja, não tem um desenvolvimento daquela parte. Você utiliza um repertório baseado nos textos motivadores, o participante aqui, ou repertório não legitimado, ou seja, um repertório que não é comprovado, ou repertório legitimado, mas não tem o uso pertinente. Ou seja, às vezes você mesmo utilizando um repertório que seja legítimo, mas se ele não for pertinente ao tema, ou seja, não está relacionado a uma das palavras do tema, você vai ficar no nível 3 da competência 2, com 120 pontos. O nível 4 da competência 2 é igual a 160 pontos. Se você ficar no nível 4, você tira 160 pontos. Aqui você tem que fazer a abordagem completa ao tema, utilizar 3 partes do texto, como tem falado, introdução, desenvolvimento e conclusão. Nenhuma pode ser embrionária, ou seja, você tem que desenvolver totalmente a ideia que você trouxe naquela parte do texto, com um repertório legitimado, ou seja, comprovado, e pertinente ao tema, só que sem o uso produtivo. Aqui, no nível 4, o repertório, além de ser legitimado, ele tem que ser pertinente ao tema, ou seja, está relacionado a uma das palavras do tema. E o uso produtivo, ele não tem aqui na competência 4, ou seja, você não faz o uso produtivo. Aí fica no nível 4. E o nível 5, que é a pontuação máxima, equivalente a 200 pontos na competência 2, você precisa fazer a abordagem completa ao tema, 3 partes do texto, nenhuma delas embrionárias, repertório legítimo, pertinente e produtivo ao tema. Aqui entra a produtividade ao tema, ou seja, não adianta só você trazer o repertório legítimo e pertinente, você tem que fazer com que esse repertório seja produtivo, trazer esse repertório à defesa do seu ponto de vista, da sua argumentação. E aqui se encerra os níveis da competência 2 da redação. Bom, pessoal, é esse o vídeo que eu ia trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido tudo sobre o nível 2, sobre a competência 2 da redação do Enem. Se você entendeu o vídeo, se você gostou do vídeo, eu recomendo que você curta aqui o vídeo para me ajudar na divulgação dos meus conteúdos. Comenta aqui embaixo alguma opinião, alguma coisa que você não entendeu, se você gostou do vídeo. Lembre-se de se inscrever aqui no canal se você é novo por aqui. E é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.